Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente do céu, quanto tempo eu fiquei sumida por aqui. Se eu não me engano, eu acho que já tem uns 2 meses desde o último vídeo. E pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Gabriela Sacramento, tenho 18 anos, vou fazer 19 anos mês que vem e tô na faculdade de medicina, no primeiro período, né? Tô sumida porque entrei na faculdade. E, gente, esse canal aqui é muito especial pra mim porque eu compartilho, né, um pouco sobre a minha rotina, né? Tava compartilhando com vocês sobre a questão dos meus estudos, né? Preparação antes de entrar na faculdade. E acabou que depois que eu entrei na faculdade, aconteceram muitas coisas e eu não consegui, né, acompanhar vocês aqui, né, atualizar vocês. Mas hoje tive um tempinho, também tô numa sala sozinha na biblioteca, por isso que eu estou falando bem baixinho. E vou atualizar vocês de algumas coisas e vou tentar fazer mais vídeos. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, né, quando a gente entra pra faculdade de medicina, a nossa vida muda. Se sua vida não mudou, tem alguma coisa de errado. Porque assim, muda, né, tudo, sua rotina, sua alimentação, os seus relacionamentos com pessoas. E, sim, se você tá conseguindo e que como não é equilibrar, assim, dar conta de tudo, parabéns pra vocês. Eu admiro muito quem é pai, quem é mãe, quem tem família, né, e faz faculdade, ou tem 2 faculdades, porque, gente, não é fácil. Como eu falei pra vocês, né, já tem 2 meses, eu tava olhando aqui, desde do último vídeo que eu postei, eu já estou, gente, por incrível que pareça, quase finalizando o semestre. Nós temos 4 módulos no semestre, eu já estou no 3º módulo. E já tive provas, já tive, assim, né? Eu acho que a semana de adaptação já se passou, mas mesmo assim é uma constante adaptação, né? Porque a rotina muda totalmente. E aí, eu escrevi alguns tópicos aqui pra falar pra vocês sobre o que eu tô achando da faculdade, né? Desses 2, 3 meses da faculdade. E espero compartilhar mais coisas aqui com vocês com mais frequência. Então, gente, bora lá pro vídeo de verdade. Eu coloquei aqui o motivo do meu sumiço. Gente, como eu falei pra vocês, né? A faculdade de medicina, sempre falava antes, a faculdade de medicina, ela é uma faculdade muito densa, de carga horária. Às vezes não é nem o conteúdo, mas ela é muito densa porque você tem aula o dia todo, praticamente. Depois eu posso fazer outro vídeo falando sobre a metodologia de ensino e os meus horários. E, gente, eu chego aqui 8 horas da manhã, tem um intervalo assim, né? Tem algum intervalo entre as aulas, aí eu vou almoçar meio-dia, volto 1h30 e tenho uma aula até 6. Então, essa carga horária é muito puxada, gente. E quando você chega em casa, você ainda tem que resolver ou um trabalho, ou você tem que estudar para uma prova, para um teste. E acaba que a sua vida, né, vai virando uma bola de neve. Porque assim, você não tem só como eu posso dizer, você não tem só a faculdade, você tem família, você tem que cuidar da sua saúde, tanto física, né, quanto de alimento, né, questão mental. Então, assim, gente, é muito puxado. No primeiro dia de aula, acho que eu até comentei com vocês, eu não lembro, mas, gente, minha cabeça doeu tanto, porque eu falei, meu Deus, que tanto de informação. Mas, assim, né, é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com os meus colegas, é que nós somos seres humanos, nós somos adaptáveis. E, gente, nós vamos nos acostumar, nós vamos nos adaptar, né? E, assim, com 2 meses a gente acaba se acostumando com a rotina, com
quando para, a gente já, né, que sente falta, né? A gente não sabe direito o que fazer, que a gente fica muito perdido, né? Porque parece que a gente começa a se acostumar a trabalhar sob pressão. Tipo assim, na semana tá tão cheia, você tem OBS, você tem prova, você tem isso, você tem aquilo, você tem que dar conta de tudo. Então você acaba se dividindo e tem que dar conta. E quando você tem, tipo, muito tempo pra resolver as coisas, parece que você não consegue. Eu falo isso por mim, né? Mas também, né, agora falando, né, da rotina, é muito puxada, né? Os conteúdos, assim, tem algumas coisas que são bem dificilzinhas. No começo, você vai ter dúvida, porque é normal. Se você saiu direto do ensino médio... Que barulho é esse? Se você saiu direto do ensino médio, o ensino médio vai te dar uma basezinha, só que agora a gente tá falando de corpo humano, mais voltado pra medicina, voltar assim, né? Voltado totalmente pra medicina, então é algo bem mais complexo, né? Algo que vai demandar esforço, dedicação, né? Não é tipo assim, só assistir uma videoaulazinha ali, tá tudo certo. Não, você vai ter que se descobrir um método de estudo pra você, então não é fácil, gente, mas vai dar certo, a gente consegue. Gente, eu coloquei aqui um tópico sentimento. Gente, na faculdade parece que assim, uma bomba de sentimentos, sabe? Porque os seus divertidamente todos são ativados. Gente, é louco demais. No começo, eu falo por mim, eu senti muito medo de não dar conta, de não conseguir. E aí, a nossa cabeça tenta nos sabotar, falando você não é capaz, você não consegue. Só que aí a gente já tem que trabalhar com o outro lado da nossa cabeça. Não, eu vou conseguir, eu sou capaz, se eu estou aqui é porque tem um propósito. E assim, gente, é louco demais. Vai ter dia que você vai falar, meu Deus, eu não vou dar conta de estudar pra isso, fazer isso, resolver trabalho. Mas, gente, meu Deus, todas as vezes que eu surtei, depois deu certo. Depois deu certo. Então, assim, passa. Tudo passa, gente, tudo passa. Coisa boa passa, coisa ruim também vai passar. Então, o que eu falo, se acalma, respira, tenta assim, né? Eu não sei se você já tem amizade na faculdade, mas eu acho que você tem que se apoiar uns nos outros. Eu falo isso porque, graças a Deus, né, eu fiz amizades maravilhosas já, né? Pessoas assim que o nosso santo bateu desde o primeiro dia de aula, né? Na primeira semana. E assim, né, pessoas assim que realmente têm foco, pessoas cristãs, né, porque eu sou cristã. E assim, nós nos ajudamos nos trabalhos, assim, em atividades extras de provas, né? E tem até um vídeo, né, no TikTok que fala bem assim, tenha com quem surtar. Eu te desejo que você tenha com quem surtar, véspera de prova, durante a faculdade. Porque, gente, isso é muito real. Porque eu acho assim que se a pessoa tá na faculdade, ela tá sozinha, eu tenho um dó, tenho pena, porque é necessário. Nenhum ser humano é uma ilha. Claro que às vezes você quer ser uma ilha, eu falo por mim, que às vezes me dá vontade de me isolar da sociedade, porque eu tô tão assim, não querendo lidar com gente, mas acaba que depois, no final, são as pessoas, né, que às vezes muitas vezes tem pessoas que nos machucam, mas tem pessoas que nos ajudam muito, que vai ser essencial nessa nova jornada, né, nessa nossa jornada. E, como eu falei, né, eu e as meninas, a gente faz café da tarde, faz cachorro quente, faz almoço, né, e elas são estudantes, né, moram sozinhas. Então, assim, eu também falo que eu tô sendo uma boa amiga, né, porque um bom suporte, porque elas vieram de outra cidade. Então, aqui em minha cidade nova, totalmente sozinha. E eu falo que o que eu puder fazer pra ajudar, eu faço. Porque eu fico me imaginando, e se fosse eu, né? Então, assim, nossa, essa questão, assim, de amizade, é tanto que eu me lembro que eu nem criava muita expectativa, né, em relação à amizade. Eu falava, será que eu vou ter amizade? Só que eu nem tava tão ligando assim, porque eu não tava tão animada com a faculdade, mas Deus, ele coloca pessoas certas pra você no seu caminho. E sobre essa questão, né, de falando que eu não tava tão animada pra faculdade, gente, eu acho que a gente se acostuma, como eu falei, né, nós somos adaptáveis. O meu sonho ainda é o VV, meu coração ainda bate lá, só que a gente acaba se acostumando com o que a gente tem, né? Isso de certa forma é bom, só que às vezes é muito ruim, né? Às vezes a gente se acomoda.
E, como eu posso dizer, eu tô, né, com o que eu tenho, né, as ferramentas que eu tenho na minha mão aqui agora, eu tô lutando, né? Claro que eu vou fazer o Enem, né, se surgir uma oportunidade, com certeza eu vou, só que é algo assim, né, também um pouco complexo, né? Tem que ver questão, assim, de grade, né, se vai bater e tudo mais, então, enfim, né, assuntos para os próximos vídeos. Brincadeira, gente, mas orem por mim, né? Porque se for pra dar certo, vai dar certo. Se não for, não vai dar. Eu não tô tentando transferir ainda não, gente. Mas futuramente, né? Quem sabe? Mas eu vou jogar minha nota do Enem. Não sei se minha nota do Enem vai ser tão boa, porque eu não tive como estudar, né? Tanto que eu vou pedir até pro meu antigo professor de redação me mandar uns temas de redação, né? Mas é isso, gente. Como eu falei, passou muito rápido. Eu já estou no terceiro módulo de 4 módulos, né? E cada módulo é mais ou menos 5 semanas, um mês e pouquinho, né? E a gente iniciou na semana passada, foi atrasada. Semana retrasada, eu acho, o terceiro módulo. Então, lá pra semana do dia 5, 7 de novembro, eu já tenho prova, né? Depois, porque assim, se eu sair falando de prova, o vídeo vai ficar muito mais longo. E eu quero gravar um vídeo só de provas, metodologias e tudo mais. Mas graças a Deus, gente, eu consegui passar nos 2 módulos, né? Se você não passa no módulo, né, que é a somatória de várias coisas, tem a recuperação. E se você perde, a recuperação é gratuita, e se você perde na recuperação, aí você tem que pagar um módulo futuramente, né? E Deus me livre, em nome de Jesus, nunca vou perder. Porque, gente, é caro, acho que é 10 mil reais, se eu não me engano. Sobre a questão de conciliar as coisas, gente, como eu falei, a rotina é muito difícil. Então, pra você conciliar faculdade com igreja, com família, com amigos, tanto que ontem eu tava conversando até com o pessoal que eu fico assim muito triste, porque às vezes eu não consigo dar a atenção necessária pros meus amigos de fora da faculdade. Claro que o meu ciclo agora é outro, né? É aqui, eu convivo mais com as pessoas que estão aqui na faculdade, mas, tipo assim, eu acho que eu não vou abandonar, né? Minha família, não vou abandonar eles, mas claro que a gente se vê com a menor frequência, né? Se fala com a menor frequência e infelizmente tá tudo bem, né? Eu tava vendo um vídeo no TikTok semana passada falando sobre rotina, né? E que muitas pessoas não vão entender sua rotina. Só que foi o que você escolheu, é o seu sonho, então certos sacrifícios são necessários, né? Mas é muito importante, né, você mandar mensagem para essas pessoas, ligar quando tiver tempo, né, porque é muito importante, porque essas pessoas, né, elas estiveram com você no tempo que você chorava para entrar, e eu acho que mais que justo elas estarem com você quando você estiver na faculdade, chorando pela faculdade, né, então assim, todas as fases, todos os momentos. Agora já finalizando o vídeo, de forma resumida, o que eu tenho para falar para você é que se você tem um sonho de fazer medicina, persista no seu sonho. Ore a Deus. Eu falo assim que você tem que se apegar com Deus, porque Deus, eu não sei, né, se você acredita em Deus, se você não acredita. Eu falo em Deus porque é o que eu acredito, mas a gente precisa de muita força, muita sabedoria pra lidar com tudo isso, né? Porque não é fácil. Você tá estudando pra salvar a vida de alguém, do pai de alguém, da mãe de alguém. Então, é muito complexo, não é só sobre estudo, é sobre salvar vidas, né? E isso é muito complexo, porque, gente, é muito doido. Como eu falei, sentimentos estão assim, sabe? Você vai se sentir triste, você vai se sentir feliz. E como eu falei, não desista, né? Se esse realmente é seu sonho, persista. E uma hora vai dar certo. Se você ainda não entrou, você vai conseguir, tenha certeza disso. Se você já entrou, não desista, não desista. Se Deus te colocou ali, tem um propósito, né? Também saiba respeitar seus limites, né? Aproveite com pessoas que você ame, né? Nos tempos vagos. E, gente, é isso, né? E aqui, rapidinho voltando, assim, quando você tá vivendo, né, resposta de oração, passa um filme na sua cabeça, né? Das noites que você ia dormir pensando que você não ia conseguir, das noites que você orava a Deus, pedindo a Deus, suplicando, né? E eu lembro assim, que logo na primeira semana de aula, né,
Gente, eu sentava pra estudar, eu chorava 2, 3 vezes, porque eu falava, meu Deus, eu tô vivendo meu sonho. E, gente, é tão prazeroso quando você faz algo que você gosta. Eu, assim, né, infelizmente, precisei já umas 2, 3 vezes madrugar estudando, né, não passar o dia, a noite, né, mas eu dormi até umas 2 e pouca. E eu falo, gente, como eu sou feliz por estar fazendo isso, né? Porque, assim, é o meu sonho, gente, tá valendo a pena, entendeu? Às vezes, no outro dia, eu tenho alguma coisa, né? Por exemplo, tô fazendo alguma atividade, precisei passar um tempinho a mais. Claro que isso não é saudável, mas... Ô, gente, vamos ser sinceros aqui, às vezes, né? Às vezes é preciso, né? Não é sobre querer, mas é sim sobre necessidade. E, nossa, eu ficava tão feliz, porque, tipo, meu Deus... No outro dia eu conseguia entregar o trabalho, eu conseguia fazer atividade. Eu falava, meu Deus, vale a pena. Valeu a pena eu ter dormido um pouco mais tarde, né? Então, assim, todo esse esforço vai valer a pena. E sobre sonho, né? Entregar a mão de Deus e ora. Eu falo sobre o meu sonho da UVV, né? De Vila Velha. Cara, aquela cidadezinha ali tem o meu coração. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O tempo dele é o tempo perfeito, né? Para as coisas. Então, eu, ser humano, não vou entender muitas vezes, mas o que ele vai fazer sempre será bem melhor do que você possa sonhar e imaginar. Antes de finalizar o vídeo, vou falar para vocês que eu vou deixar aqui embaixo um link com alguns produtinhos e indicações, alguns produtos que eu comprei pra faculdade, alguns produtos que eu achei muito interessante, ou que eu já comprei aqui da Shopee, que tem uns preços excelentes. E se você comprar com o meu link, você vai estar me ajudando muito, porque a gente que é estudante não tem como trabalhar, então a gente quer virar influencer. Eu quero indicar pra vocês aqui essa luzinha que eu comprei pra gravar vídeos, e eu coloquei pra carregar agora, bem na hora de gravar. Mas, gente, ela é perfeita, quer ver, ó? Olha isso, olha isso. Essa aqui tem vários tons de luz, né? É porque tá claro. Vou tentar desligar aqui pra vocês. Ó. Gente, ela é muito forte. Além disso, ela tem outras cores, ó. Outras cores. Outras cores. E é muito bom. E ela foi, se eu não me engano, R$35. Então, gente, se você tem interesse em comprar essa luzinha, vou deixar o link aqui pra vocês, uma publi sincera. Também vou deixar o link de outras coisinhas também, coisas de casa, coisas pra faculdade. E é isso, gente, até o próximo vídeo.